Amém, irmãos? Eu coloquei como título Justificação pela Fé, o Sola Fide. Martim Lutero, como nós conhecemos, um monge da linhagem agostiniana, devoto, fiel e com claro ardor em seu serviço na Igreja Católica Apostólica Romana, após a possibilidade de ler os textos do Novo Testamento, ele se depara com um texto de Romanos por completo, mas culturalmente diz a história que ele lê o capítulo 1, versículo 16 e 17 de Romanos, que diz: "Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé." Diz a história que Martim Lutero começa a ficar profundamente incomodado com a ideia que parece profundamente distante ou extremamente distante daquilo que ele ouvia. O justo vive pela fé. E aí ele continua lendo o texto de Romanos e vai indo para o capítulo 2, e capítulo 3, e capítulo 4, e o capítulo 5 é crucial para você perceber que, na verdade, toda a nossa experiência de salvação, ela passa pela graça. Ou seja, um favor que nós ouvimos pelo pastor Hilton na semana passada. Imerecido. Algo que nós recebemos tendo odiado Deus. Porém, nós tomamos para nós por meio da fé. Só que só falar isso não fica muito claro. Entender o sola fide não é simplesmente dizer essa frase. O que significa realmente receber a justificação em Cristo pela fé? 31 de outubro de 1517. Esse ano faz 504 anos. O senhor Lutero se levanta em direção à igreja de Wittenberg. Talvez ele tenha feito isso, talvez não, mas a nossa história diz isso, né? Na Alemanha, ele fixa na porta as 95 teses contra a teologia da igreja romana. Está começando ali um dos maiores expoentes do movimento da Reforma. Na verdade, não foi Lutero que começou a Reforma. A Reforma começa muito antes de Lutero. Nós temos homens que morreram antes de Lutero para que essa reforma acontecesse. Mas Lutero é um homem que tem um papel fundamental, principalmente por algumas coisas que estão acontecendo ali ao redor, como, por exemplo, a imprensa surgindo ali na cidade. Dentre as coisas que Lutero vai lutar contra, ele vai falar abertamente e claramente a respeito da justificação pela fé. E ele começa a trazer à tona de que tudo aquilo que eles estavam ouvindo naquele tempo não era a realidade que as Escrituras ensinavam. Aquele povo não tinha acesso à Bíblia. Então Lutero traduz a Bíblia, começa a passar folhetim para que todo mundo lesse. Não é por obras, é por fé que nós somos salvos. Ali nós vemos a doutrina da justificação pela fé ser difundida no mundo. Durante as próximas semanas, a gente vai estar falando aqui, como o pastor Wesley falou, sobre outros pontos. Semana passada, sola gratia, não foi isso? Hoje, sola fide, depois solos Christus, sola Scriptura e soli Deo Gloria. Porém, o sola fide, junto com o sola Scriptura, foram os dois pontos que mais balançaram a igreja na época da Reforma. Crer que era somente pela fé e crer que as Escrituras nos bastavam foi quase que uma bomba em 1500. Vamos pensar um pouco o que significa justificação pela fé. O que significa que somos salvos apenas pela fé. E vamos pensar em cima do capítulo 5 de Romanos. Queria pedir que os irmãos abrissem o texto Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2. Eu posso andar para o lado para o outro assim, igual eu estou fazendo? Porque eu não sei se... Eu vou me segurar aqui, vamos ficar parado. Romanos 5, versículo 1 e 2, diz assim: "Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé
a essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Irmãos, o texto é muito claro em nos dizer que somos justificados pela fé. Não tem como fazer muita coisa dentro desse texto para distorcer isso. O versículo começa dizendo, tendo sido, pois, justificado pela fé. A ideia é que Paulo já falou algumas coisas e no capítulo 5 ele vai quase que concluir, olha, vocês foram justificados pela fé. Nós, como eu falei, né, não podemos fugir da realidade de que a nossa justiça em relação a Deus, a gente vai entender isso mais profundamente já, só acontece por meio da fé. Só que quando a gente pega o capítulo 5 de Romanos, a gente perde aquilo que aconteceu antes do capítulo 5. Eu sempre brinco que a gente lê as cartas da Bíblia de uma maneira muito estranha, né? Eu tenho muita dificuldade em ler um capítulo de uma carta, porque eu entendo que é uma carta. E se é uma carta, ela foi escrita para você começar a ler e ler até o final. É por isso que a gente pode criar várias doutrinas erradas lendo o meio de uma carta, porque a gente não entende o contexto da carta inteira. E aí, quando a gente pensa a carta de Paulo aos Romanos, não é um livro, mas é alguém escrevendo para que outro alguém leia de uma vez só. Ninguém aqui quer receber a carta do pai, da mãe, do marido, da esposa e chegar e falar assim, olha, hoje de manhã eu vou ler o primeiro parágrafo. Fechou? Caramba, legal, me ama, amanhã eu leio o resto. Aí a pessoa fica, que isso, eu te dei uma carta, pode ler até o final. Não, amanhã eu leio o restante. Então, é por isso que a gente precisa entender a carta como um todo, para que a gente entenda o que está sendo falado no capítulo 5. É muito útil que seja separado por capítulo, porque se não tivesse capítulos, seria muito difícil a gente ler a Bíblia também, né? Então a gente consegue parar e saber onde a gente parou e pode voltar, é até mais fácil de achar as coisas. Mas é importante que a gente entenda que as cartas foram escritas para serem lidas de uma vez só, como era feito naquela época. Então eu queria, não vou ler a carta inteira, mas eu queria que nós pensássemos na carta agora aqui. Eu vou caminhar em Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 5, só para que a gente entenda o que está acontecendo nesse início do capítulo. Capítulo 1, Paulo deixa clara a condição caída do homem, com exemplos diretos e mostrando ao mundo que ninguém é desculpável diante de Deus. Todos nós nascemos em pecado e somos naturalmente destinados à ira. O capítulo 1, Paulo, como se fosse um tratado teológico, ele vai dizer assim, olha, você que se acha santo? Não, você não é, você é pecador. Ah, você também se acha? Você é pecador. E no final ele fala, você não faz nada disso aqui? Mas se você consente com qualquer um desses, você também é pecador. Na verdade, ele coloca todo mundo dentro de um bolo só para dizer, todos vocês são pecadores, distantes da glória, da glória de Deus, da imagem de Deus. Capítulo 2 mostra a lei de Deus, como se quisesse reforçar que diante de Deus você merece punição. É muito lindo o livro de Romanos, porque ele é a pregação do evangelho clara. Ele está dizendo, você está perdido. Segundo, você, além de ser pecador, você é pecador e pecou contra um Deus santo e justo. Então você merece o inferno, porque Deus é justo. O capítulo 2 vai dizer que nós infringimos, fomos contra a lei de Deus e demonstra diante da lei de Deus que estamos perdidos. Ele começa usando questões morais para poder mostrar, olha, você é todo errado. Depois ele vai pegar a lei e vai falar assim, ó, diante da palavra você também está perdido. E se você está perdido diante da palavra, você está perdido diante de Deus. Só abrindo um parênteses aqui, irmãos, quem anda comigo sabe disso, mas eu tenho um amor muito grande por Romanos. Não é nem pela moda, né? Que é na moda hoje em dia, na internet, Romanos, não sei o quê, mas é porque eu fui convertido por Deus, lendo 1, 2, 3 Romanos, sozinho, no quarto dos meus pais. Eu me lembro quando eu li capítulo 1, capítulo 2, foi desesperador para mim, a ponto de eu ligar para minha esposa chorando e falar, cara, eu sou um pecador. Eu estou perdido. E isso para mim foi muito marcante. Então sempre que eu leio Romanos, para mim é muito pesado, porque eu me lembro de onde Deus nos tirou. Deus nos tirou dessa condição. E o capítulo 3, ele vai começar a nos encaminhar para a saída. Ele vai dizer, é assim que você está, mas tem saída. O capítulo 3, ele vai dizer,
tem uma possibilidade de você ser justificado. E a única possibilidade é por meio da fé no sacrifício vicário, cabal, suficiente de Jesus Cristo. O capítulo 4, ele vai dar vários exemplos. Mas olha o que o capítulo 3 vai dizer no versículo 21 até o versículo 26. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É importante a gente ler isso, porque só entendendo isso que faz sentido o sola fide. O que ele está dizendo aqui é que nós estávamos perdidos, afastados de Deus. Quando nós lemos o capítulo 5, é engraçado que Paulo ele vai fazendo uma progressão. Você estava perdido, você estava distante, você é um pecador, você é inimigo. É Paulo querendo mostrar assim, olha, você não é só perdido, não está só distante, não, você é pecador, na verdade você é inimigo de Deus. Essa realidade que precisa ser pintada para que a gente entenda a beleza da verdade que é o Evangelho. Quando a gente lê que Deus o ofereceu como sacrifício, a gente entende, e é bem rapidamente o que significa isso, que significa que Deus, sendo justo, precisava, era necessário que Ele derramasse a sua ira. Então Ele derrama a sua ira naquele que era o único que poderia suportar a ira de Deus, que era Ele mesmo. Então Ele mesmo desce ao mundo. Ou seja, o Deus justo se torna justificador. É isso que Paulo está dizendo aqui. O Deus justo desce ao mundo encarnado e recebe a ira que era minha e era nossa em nosso lugar. Ele morre para receber a nossa ira e ressuscita para que nós fôssemos justificados. E a gente vai entender agora a justificação pela fé. Capítulo 4. Antes de entrar no versículo 5, um versículo antes vai dizer: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Isso deveria ser algo quase que colado nos nossos quartos. Meus pais ficavam doidos comigo que eu escrevia na parede todo no quarto, já saí de casa, estão livre de mim já. Mas eu escrevia na parede de casa um monte de coisa e desenhava cruz, um monte de coisa assim. Maluco mesmo. Aí, isso quase tem que ser colado na nossa parede. O que Paulo está dizendo aqui é que Ele, Deus, Jesus, o Deus encarnado, foi entregue por nossos pecados. Isso quer dizer, quando alguém pergunta, por que Cristo morreu? Cristo morreu para que os meus pecados fossem colocados, para que Ele recebesse os meus pecados e morresse em meu lugar. Só que se Jesus Cristo, pensa irmãos, se Jesus Cristo não ressuscita, vã seria a nossa fé. Como diz um hino também, né, bem antigo. E isso é importante, porque a morte significa uma coisa, a ressurreição significa outra. Se Jesus Cristo só morresse, como se fosse pouco, né? Mas se Jesus Cristo só no sentido de não ter mais nenhuma outra coisa, nós ainda não estaríamos livres do inferno. E essa verdade é muito fundamental para a nossa fé. Jesus Cristo morre por nossos pecados, é isso que o texto diz. O qual, por nossos pecados, foi entregue. Beleza? Agora ele vai continuar. E ressuscitou para a nossa justificação. Então, em primeiro lugar, a morte que aconteceu para que a ira de Deus fosse derramada. O cálice que eu deveria beber, que você deveria beber da ira de Deus, Jesus bebe em nosso lugar. Em segundo lugar, Jesus ressuscita. E o que serviu para... O que significa Jesus ressuscitar? Significa que um homem veio à terra, cumpriu a lei e recebeu a ira de Deus. E além de ter recebido a ira de Deus, ele consegue voltar. Ele é ressuscitado. E quando Jesus é ressuscitado, o que os teólogos entendem é que acontece ali um homem que volta justificado. Ou seja, um homem que sai dali e diz assim, está pago. Jesus disse,
está pago. Naquele momento que ele ressuscita, para nós é como se nós estivéssemos assim, desesperados, pecadores, falando assim, ninguém tem condições de fugir da ira de Deus. Só que depois de 3 dias o homem ressuscita e fala, alguém conseguiu receber a ira e voltou vivo. A justiça de Deus havia sido saciada. Jesus, ressurreto, diz para o mundo, eu detenho a justificação. Eu detenho aquilo que você não pode receber. Em mim, eu passei por você. E eu passei de verdade, porque eu morri de verdade. E ressuscitei de verdade para dizer ao mundo, há possibilidade de ser justo diante de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente lembra lá do Antigo Testamento que não é possível ir a Deus se não for justo, que Deus não olha aquele que não é justo, agora está respondido. Há um justo, há alguém que é justo, há alguém que morreu e conseguiu sair da ira de Deus e ressuscitou. Aqui, nos textos diretos aqui de alguns comentários bíblicos, diz assim, a ressurreição serviu para que o homem pudesse ser tornado justo diante de Deus, porque o próprio Deus se torna justificado. Que coisa vergonhosa para Deus, né? Jesus recebe um título de um homem justificado. Ele é Deus, nunca pecou, nunca fez nenhum mal, mas por nossa culpa ele recebe os nossos pecados e volta como se fosse um homem e ao mesmo tempo Deus justificado. E o que ele apresenta para nós diante disso? Nesse momento, Jesus, ele olha para nós e diz, se você crê em mim, você recebe a minha justiça também. O que acontece na ressurreição de Jesus é que nós recebemos, na fé em Jesus, a justiça que nós nunca poderíamos ter, de alguma forma, alcançado. Jesus ressuscita, como diz o texto, ressuscitou para a nossa justificação. E aqui está o fundamento da doutrina da justificação pela fé, que nós vamos ler lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2, que são os 2 versículos que a gente vai ficar essa manhã. Diz o versículo 1, tendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Agora o texto está dizendo, nós fomos justificados pela fé. Nós recebemos pela fé a justiça de Deus. Mas o que significa essa fé? O que significa que é somente pela fé que nós alcançamos a salvação? A palavra fé no Novo Testamento, ela está muito ligada ao conceito de confiança em Deus. É muito difícil ver na Bíblia a palavra fé associada a qualquer outra coisa a não ser confiança em Deus. E na maioria das vezes é confiança em Deus e, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, no Messias. No Novo Testamento, no sacrifício. Ou seja, parece que de alguma forma, quem lia esse texto naquela época, no momento em que estavam lendo as cartas, entendia. A fé significa confiar em Deus, confiar no sacrifício de Jesus. Ou seja, irmãos, nós não estamos falando aqui naquela fé na fé. Não estamos falando aqui naquele pensamento positivo. Não, eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu acredito que Ele vai fazer. Não, não é isso que a gente está falando. A fé bíblica, a fé que nós lemos em Romanos, significa confiança plena no sacrifício, em um Deus que se entregou por nós. Essa fé é uma fé fundamentada em Deus e em Cristo. Para nós, cristãos protestantes, o que significa essa fé? Significa que nós acreditamos, cremos, confiamos no sacrifício vivo, no sacrifício santo, no sacrifício substitutivo, no sacrifício cabal, no sacrifício suficiente de Jesus Cristo. Quando nós falamos, eu creio em Jesus, por trás disso tudo significa, eu creio que Jesus morreu no meu lugar na cruz e recebeu a ira que era minha. É isso que significa fé para nós. Agora,
A gente não pode deixar de combater a ideia que muitos irmãos têm de que nós, somente nós do Novo Testamento, cremos ou somos salvos pela fé. Não, sempre, em toda a história da redenção, porque nós estamos vivendo uma história de redenção, como o pastor Wesley falou aqui. Nós oramos por Inhaíba, nós oramos por Cachamorra, nós oramos por Campo Grande. Por quê? Porque cremos que Deus está continuando a história de redenção, de salvação. Há uma missão que foi dada a nós para continuarmos pregando o Evangelho Santo que busca homens e mulheres na cidade. Estamos dentro de uma história maior e nós entendemos que desde o Antigo Testamento as pessoas, os nossos irmãos, foram salvos também pela fé. Por isso que é até um pouco estranho quando a gente fala que foi o período das obras, porque dá a ideia de que eles foram salvos pelas obras, mas não. Eles foram salvos pela fé, e fé no Messias. Eles esperavam aquele que viria. E nós cremos naquele que veio. Nós estamos separados em relação a tempo, mas não é diferente em relação à pessoa. Todos nós caminhamos pela fé. E é isso que ele vai falar em Romanos capítulo 4, quando fala de Abraão. E é isso que ele vai falar em Romanos capítulo 3, só nessa parte aqui, ó. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Olha que texto pesado. Ele quer dizer o seguinte: sabe aqueles cordeiros que vocês mataram? Sabe aquelas festas que vocês fizeram? Sabe tudo aquilo que o povo do Antigo Testamento fez? Deus estava deixando impunes vocês, estava sendo tolerante com vocês, porque o pecado de vocês ainda não estava perdoado. Ainda não estava, ali não havia completamente, não havia sido ou acontecido ou aparecido, ou não estava clara a revelação que estava sendo progressivamente mostrada àquele povo. Aquele povo também vivia pela fé. E aquele povo matava o cordeiro, esperando o Cordeiro Santo. Aquele povo estava no templo, esperando o templo, Jesus que tabernaculou conosco. Entendem? Sempre foi pela fé. Nós não vivemos o período da fé hoje. A história da redenção é uma história de fé e uma história de graça, porque ao mesmo tempo que aquele povo não tinha Jesus ali ainda no nosso tempo, aquele povo era guardado por Deus pela graça. Deus era paciente, deixando aquele povo impune até que Jesus viesse. Percebam? A história da redenção é uma história de fé e graça. Não é uma outra história. Não é o Antigo Testamento da obra e o Novo da graça. Não é o Antigo Testamento da lei. Não. Nós vivemos uma história que está sendo progressivamente revelada. Salmos capítulo 103, 10 diz assim: Deus não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Sempre foi a fé no Messias. Sempre foi. Lemos do início da Bíblia até o final da Bíblia que nós somos salvos pela fé. Quando Martinho Lutero lê Romanos e começa a entender mais claramente a justificação pela fé, Martinho ele começa a escrever muitos textos. E eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ler, mas quando você pega os primeiros livros de Lutero, é engraçado que Lutero tenta ainda deixar um pouquinho ali, um pouco de obra, um pouquinho de graça, um pouquinho de obra. Aí você vai vendo a progressividade da revelação até no próprio Lutero. Ou seja, é assim mesmo que acontece com a gente. Lutero, vivendo os anos da vida dele dentro de uma igreja que falava da obra, ele também teve dificuldade de falar, é só pela fé. Até depois do movimento reformado, ou do movimento da reforma que borbulhou na Europa, Lutero ainda continua com algumas crises, e é muito interessante ler isso, porque primeiro a gente não olha Lutero como um homem que nós devemos respeitar em tudo, mas um grande homem de Deus que foi conhecendo as Escrituras à medida que ele ia lendo, meditando. Então a gente percebe ele aos pouquinhos falando assim, olha, é fé, mas também tem as obras. E aí ele vai, não, mas acho que aqui nesse texto, não, aí ele vai mudando, é muito engraçado você ver a diferença dos livros dele, ele mudando até que ele fala, não, é a fé mesmo, abandona isso tudo. Só que ele chega até um extremo, que ele não quer nem ler mais Tiago. Ele fala, Tiago é carta de palha, esse negócio de a obra
a fé sem obra é morta, Paulo, não sei se vocês sabem disso, né? Lutero falou, rasgue a carta de Tiago que não vale a pena. Lutero chega ao extremo de falar, ó, é só a fé mesmo. Mas entendam, a cada momento que você começa a ler as Escrituras, você começa a perceber, é pela fé, é por graça, não é o que eu faço, não é o que eu tenho. E agora, irmãos, continuando o versículo 5, o versículo 1 do capítulo 5 de Romanos, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a nossa fé é uma fé que nos traz paz com Deus, nos reconcilia com Deus por meio de Jesus. Não é um pensamento positivo, não é fé na fé. Vocês conhecem irmãos e irmãs, vocês conhecem mulheres e homens que dizem assim, eu sou um homem de fé, não, tudo vai dar certo, eu sou um homem cheio de fé, eu sou cheio de fé, eu sou um homem, uma mulher que tem fé suficiente para mover montanhas. Por que você vai para o céu? Não, porque eu sou uma mulher de fé, eu sou um homem de fé. Agora, isso é perigoso, porque as Escrituras nos dizem que não é a fé na fé que nos salva, mas a fé na justiça de Deus que nos salva. Quando alguém diz, eu sou um homem de fé, eu rapidamente pergunto, em que e em quem? Porque quem tem fé na fé, fica perdido. Fala assim, não, eu sou de fé, não, eu creio. Mas em quê? Em quem você crê? Porque é isso que importa. Não importa se você é homem de fé. Não importa nem se você tem muita ou pouca fé. Quem tem pouca fé vai para o céu também, se for no lugar certo. Se a sua fé é pouca, raquítica, pequena, fraca, você ainda vai para o céu. Como diz Ryle, ele diz assim, olha, um homem de pequena fé vai ver sua alma ir para o céu, mas um homem de muita fé vai ver o céu descer na terra. O que muda é a experiência que você vai ter com Deus, isso é verdade. E os textos nos mostram isso. Mas se você tiver um pouco de fé, se a sua fé for pequena, mas no lugar certo, você está seguro em Cristo Jesus. A pergunta é, onde está a sua fé? É isso que importa. A paz com Deus você não encontra no momento em que você crê somente, mas com a sua caminhada você vai percebendo que toda a sua história tem a ver com fé. É de fé em fé, de fé em fé. Você não é salvo por causa da sua fé, mas por causa da obra da justificação de Cristo na cruz. Deus colocou a sua dívida na conta do Filho dele para que você pudesse olhar para ele e receber a justiça que você não merecia. Por isso, não dá para separar a justificação do sola fide. Por isso, quando a gente traduz e vai falar sobre sola fide, a gente precisa dizer, nós vamos falar sobre sola fide, que significa justificação pela fé. Porque a sola fide não é sobre fé, é sobre sermos justos, justificados por meio da fé em Cristo Jesus. Uma dívida impossível de ser paga foi comprada com sangue na cruz por meio de Jesus. E por fé eu sou chamado justo diante de Deus. O justo de Deus morre em meu lugar para que eu pudesse ser chamado justo pelo meu Pai. Olha, como diz lá em Romanos capítulo 4, 7, e em Salmos 32, 1, que é o mesmo texto, Paulo só repete um salmo, diz assim, isso é até legal pensar, né? Paulo repete os salmos várias vezes. Paulo repete, na verdade, a Bíblia várias vezes. O Novo Testamento repete o Antigo Testamento várias vezes. E isso é uma palhinha de sola Escritura. As Escrituras nos bastam. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Olha que interessante. Esse é o primeiro ponto da justificação pela fé. A felicidade de saber, meus pecados estão perdoados. É por isso que quando eu converso com irmãos que querem aconselhar, que querem caminhar no ministério de aconselhamento de pessoas, eu sempre falo isso. É preciso que você entenda a justificação pela fé. Porque quando você entender a justificação pela fé, você vai entender o seguinte, você é pecador mesmo, mas não há nada, absolutamente nada, que você possa fazer ou não fazer para que Deus te ame mais ou te ame menos. Porque se você fizesse alguma coisa, Deus te amasse mais, e não fizesse outra coisa, Deus te amasse menos, seria inútil a morte de Jesus. Porque Jesus morre para que todo aquilo que era dele fosse nosso. Então, independente daquilo que você é, em Cristo Jesus, você é amado. Completamente amado.
E isso traz para nós essa grande bem-aventurança. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Essa é a grande notícia. E nós absorvemos, tomamos essa notícia por meio de Jesus. O segundo, esse é o primeiro ponto, a felicidade de nós sermos perdoados. Primeiro ponto que impacta em relação à justificação pela fé. O segundo é que nos tornamos justos diante de Deus. Isso é, irmãos, é porque eu tenho um amigo que assim como eu, gosto muito de literatura clássica e gosto muito dos livros gregos e dos heróis gregos, dos deuses gregos. E quando você lê esses deuses, é muito engraçado, porque assim como nós cremos em Deus, aquele povo acreditava mesmo que aqueles homens eram deuses mesmo, né? Realmente. Eles matavam pessoas por aqueles deuses, eles entregavam pessoas àqueles deuses. Só que aqueles deuses eram deuses que pediam algo em troca, pediam sempre vidas em troca, mas eles nunca estavam saciados. E de alguma forma parece que aqueles deuses queriam saciar desejos deles. Só que algumas diferenças estão entre esses deuses gregos para o Deus real, para o Deus de verdade, para o nosso Deus. O nosso Deus é santo. E nos deuses gregos nós vemos deuses que pecam, deuses que vivem em orgias, nós vemos deuses que têm um padrão moral totalmente deturpado. Só que o nosso Deus é um Deus santo e ele olha para o mundo todo, não para alguns, como tinha nos deuses gregos, porque ele vinha alguns como bons. E é engraçado ver os deuses gregos olhando para algumas pessoas como patamares. Só que o nosso Deus, as pessoas dizem assim, o Deus cristão é mais tranquilo. Cara, era muito pior, porque o Deus cristão olhava para todo mundo e dizia, todo mundo é miserável, maldito, distante, merece a minha ira, a minha fúria. É muito mais desesperador, é muito pior. Era mais fácil correr para um Deus grego e falar assim, cara, é o quê? Tem que entregar meu filho? Deus me livre, já pensou? Tem que entregar meu filho? Então entrega meu filho, estou livre. Tá bom, show de bola, para sempre. Aí você ficava livre na sua consciência, mas Deus dizia o tempo todo para você, ainda que você tente fazer, você não consegue. Ainda que você queira fazer, você não consegue. Ainda que você tente se aproximar de mim, eu nem posso ver o mal. E você nasce em pecado. É muito pior. É muito mais constrangedor. É muito mais impactante. Então, o segundo ponto da justificação pela fé é que Deus ganhou para nós o status de justificados. Aqui, não adianta a gente pensar que nós fomos salvos e então eu posso simplesmente viver a vida que eu quero. A gente vai entender um pouco mais sobre isso. Mas antes de pensar sobre isso, eu queria que você pensasse assim, você ganhou por um alto preço um status de justificado. E aí a pergunta que eu faço para você é, o que significa que você é justificado? Aí alguns de vocês podem dizer, significa que eu sou inocente. Errado. Você não é inocente. Nós não somos inocentes. A justificação pela fé, a teologia, a Bíblia, o Evangelho vai dizer, você não é inocente. Você é justificado. Você foi tornado justo. Isso não significa que você é inocente. Isso não significa que você não errou, que você não pecou. Porque isso é muito diferente. Porque se você fosse inocente, você não precisaria de Jesus. Você é justo. E o que significa justo? Eu queria que você pensasse assim, quando você anda na rua, agora sentado aqui, na tua testa está escrito, eu sou culpado. Eu não sou inocente. Mas por Cristo Jesus, ainda na sua testa, debaixo está escrito, mas já foi paga a minha dívida. Debaixo está escrito, está consumado. Então você está marcado com a ideia de eu sou culpado, mas ao mesmo tempo você está marcado com a ideia de está consumado. Eu sei que eu sou culpado, eu sei que eu pequei, eu sei que eu sou distante de Deus desde que nasci, porém eu fui justificado em Cristo Jesus. Nós não somos inocentes, somos justos em Cristo Jesus. Aquele que era santo pagou a sua dívida. E então, é por isso que você pode descansar. E isso significa justificação. É isso que significa justificação. E é isso que cremos pela fé. Como nós obtemos essa justificação? É o que eu tenho que fazer, Deus, para receber esse negócio que Ele está falando ali? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar 3 horas aí de joelho, subir escada? Eu tenho que me bater? Ele vai dizer, não.
é só crer que Ele morreu por você. Mas não, como assim? É só crer? É só crer. Mas eu não vou fazer nada? Você nunca fez nada. Você não tem condições de fazer nada. A verdade é que você não tem condições. É por isso que tinha que ser pela graça. É por isso que tinha que ser pela fé. Porque nós não temos condições de fazer nada. Isso é a justificação. A sua dívida foi paga. Aquele que precisava fazer algo já fez na cruz. O Evangelho não é sobre o que nós temos que fazer, mas é sobre o que não tínhamos como fazer e alguém fez no nosso lugar. E é por conta disso que eu posso dizer a frase que Lutero dizia muitas vezes: eu sou simultaneamente, eu não sei falar no original, né? Mas eu sou simultaneamente justo e pecador. Ou seja, eu sou ao mesmo tempo justo e pecador. Essa é a grande verdade do crente. Eu sou justo e pecador. Justo e pecador. E isso foi um emblema, né? E em vários congressos nós vemos aí esse tema, né? Simultaneamente justo e pecador. E isso é a justificação pela fé. Nós somos ainda pecadores, esperando ainda a completude, o finalizar, o fim da nossa história, mas confiados na justificação que nós recebemos em Cristo Jesus. Romanos 5, 1, 2 ainda, para nós irmos para o final desse trecho. Tendo sido, pois, justificados pela fé, certo? Já entendemos justificados, entendemos que fomos justificados crendo nessa justiça que Jesus recebeu em nosso lugar. Temos, então, paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Só um parênteses aqui. Nós recebemos a graça pela fé, mas é importante que a gente lembre que até a fé foi pela graça. Ou seja, nada veio de você, nada veio de nós. A fé que temos em Deus, foi Deus que nos deu primeiro. Ou seja, todo o trabalho foi dele. Todo o trabalho foi dele. A fé não está no marco zero da nossa caminhada. Ela é o começo, quando ele diz, nós obtivemos acesso pela fé. Ela é o meio, quando diz, agora estamos firmes. E ela é o fim, quando diz, esperando no Senhor. Olha que legal. Nós vivemos pela fé, vivemos de fé em fé. A doutrina do sola fide não é só para a salvação, mas é para a caminhada do cristão. Nós chegamos pela fé, continuamos pela fé e cremos que um dia chegaremos lá e esperamos pela fé. É sempre pela fé, é sempre o sola fide, é sempre por meio da crença de que Jesus é suficiente para nós, como foi falado agora há pouco. É por isso que quando nós, muito legal que vocês ouvem isso todo domingo aqui, Jesus é suficiente para você, isso é a nossa história. Isso é o que nós precisamos. Jesus é suficiente mesmo, em todos os sentidos. É nele que domingo a domingo, semana a semana, nós confiamos que a minha caminhada é segura. É por isso que Paulo diz, estamos firmes. No texto, estamos firmes no original, dá a ideia de um barco preso num cais. Preso, ninguém pode tirar. No meio do mar, no meio do balanço, no meio da noite, ele está ali, ele está firme, no porto, seguro. Nós estamos firmes pela fé, chegamos pela fé e chegaremos lá pela fé. É sempre pela fé. Não fé na fé, mas fé no sacrifício de Jesus. É pela fé que caminhamos. Por isso, e só por Ele, e por meio dEle, que continuamos. Ai de nós, irmãos. Ai de nós, se ousarmos tirar Cristo dessa história. Ai de nós, se olharmos para as obras. Ai de nós, se fizermos isso. E eu quero, por fim, fazer algumas aplicações do sola fide. Que nós entendamos algumas coisas sobre tudo isso que nós falamos. Eu creio de verdade que para os irmãos isso não é novo. Eu creio de verdade que isso está entrelaçado nas pregações. Não tem como fugir disso, né? Essa é a base de toda a nossa fé. Mas como é profundo nós ouvirmos isso. Como é maravilhoso meditarmos nessa verdade. É por isso que o Evangelho nos salva e nos educa. Como é importante que em meio às a nossa correria da vida, lembrarmos, eu fui salvo pela fé. Isso nos basta. Isso diz que eu tenho paz com Deus. E pensem, irmãos, nós recebemos pela fé a paz com Deus. Mas acreditem, você pode ter paz com Deus, mas não ter a paz de Deus. Vá até Ele, confiado, pela fé, com confiança, ao trono dEle. E lance sobre Ele a sua ansiedade, pela fé,
que aí você pode ter a paz de Deus, que você já tem em Cristo Jesus, e também, junto a isso, a paz com Deus, e junto a isso, a paz de Deus. Irmãos, algumas aplicações sobre o sola fide. Primeiro, eu queria separar aplicações teológicas para a prática. Eu sei que não dá nem para dividir isso, né? Eu tentei usar outras palavras, mas eu não consegui. Então, me perdoem. Acho que isso se mistura, né? Mas vocês vão entender o que eu quis dizer com teológico. Vamos pensar nas aplicações teológicas, de defesa da fé, de saber responder a nossa fé àqueles que nos perguntam, né? É óbvio que nós temos muitos questionamentos, nós temos diante de nós muitas pessoas que podem vir até nós e nos questionar a nossa fé, e cada resposta vai ser diferente. Ontem eu tive o prazer, junto com o meu irmão Renan, de conhecer a mãe de santo do bairro da nossa igreja, né? Ela permitiu que nós entrássemos lá, nós pregamos o evangelho para ela dentro do centro de Umbanda dela, e devo voltar lá para tomar um café com ela. E a gente pregou a justificação pela fé ontem, para aquela mulher. E a resposta dela foi, não, todos os caminhos levam a Deus. Além de ter falado isso, ela falou, eu não acho que a gente é mal, eu não acho que a gente é mal, não. Ou seja, nós vamos ter resistência em vários lugares. Só que é natural que eu tenha resistência com uma pessoa que crê de uma forma totalmente diferente da minha. Agora, vocês também vão ter resistência dentro da igreja protestante. Vocês também vão ter resistência em outras igrejas também do cristianismo, que, por exemplo, a igreja católica, de onde veio toda essa discussão de Lutero. Então, eu queria fazer dois pensamentos, para a igreja católica romana e para a igreja protestante moderna. Primeiro, olhando para a igreja católica romana, a igreja católica usa textos de Tiago para dizer, assim, pensando em Tiago e Paulo, tá? Não sei se os irmãos vão lembrar agora, mas Tiago fala o tempo todo que a fé sem obras é morta, né? E Tiago passa a carta inteira falando, faça isso, faça aquilo outro, e por isso dá uma ideia para nós de que a gente é salvo pelas obras. E Paulo é muito enfático, muito claro, é pela fé. E é por isso que tem uma briga. Algumas pessoas vão falar assim, esquece Paulo, é Tiago que eu confio. Irmão de Jesus, né? Então, irmão tá colado, é ele, tá certo. Não, é Paulo, o maior apóstolo da história da igreja, ele está certo. Só que o problema é quando a gente faz isso, a gente foge e quebra um ponto crucial da nossa fé, que é a inerrância da Bíblia, que é entender que as Escrituras, elas precisam se complementar e não pode haver divergência entre as ideias. Senão a Bíblia não é real, senão a nossa fé está quebrada, senão o que a gente está fazendo aqui? Então, ou você crê na Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse, ou você não crê em nada. Não é possível fazer isso. Você vai escolher a tua religião. Agora, o que a gente faz com Tiago e com Paulo? Que até os irmãos sozinhos podem ter essa dificuldade, lendo o livro de Tiago, né? Então, a Igreja Católica Romana vai dizer, olha, nós vamos pegar Tiago e vamos fazer ali eles fazem um cambalache teológico lá para falar que o que Paulo está dizendo não é o que ele quis dizer, e Tiago está dizendo o que ele quer dizer, então exclui toda a fala de Paulo em relação à justificação pela fé e traz a ideia, somos salvos pela fé, mais as obras. A ideia da Igreja Romana é, nós somos salvos pela fé, sim, eles creem na salvação pela fé, mas não somente pela fé. É por isso que o somente é muito importante, o sola fide. Para eles, nós somos salvos pela fé, mas somos salvos pela fé, mais obras. E, enquanto isso, por outro lado, nós vemos a igreja protestante, moderna, e normalmente influenciada por esse movimento atual dos reformados na moda, que vão dizer, é só pela fé. E eu já vi isso em vídeos na internet. Se é só pela fé, então eu posso viver o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu fui salvo pela fé em Cristo Jesus, é pela graça, então não importa, Jesus me ama e acabou. Assim, é engraçado que isso não nos assusta, né? Porque quando você lê a história da igreja, aconteceu isso várias vezes. Então, ainda que eles achem que estão trazendo algo novo, isso foi uma heresia que foi combatido na história da igreja várias vezes. Então, é até triste, né? Falar assim, caramba, de novo, vocês estão falando de novo isso aí, cara, vamos de novo, vamos voltar, explicar para vocês aqui, já várias vezes explicamos. Não é isso, cara. Mas, enfim, o que a gente faz com Pedro, com Tiago e Paulo? A resposta dos dois é uma leitura coerente, junta das Escrituras. É entender, primeiro, que Paulo está respondendo uma pergunta. Como somos salvos?
É isso que Paulo está respondendo. Somos salvos somente pela fé. Só que Tiago responde outra pergunta. O problema da igreja, a carta de Tiago é para outra pergunta. O problema é que aquele povo estava vivendo uma fé que era morta, que não era verdadeira. Então Paulo responde a pergunta, como somos salvos? Tiago responde a pergunta, como eu sei que a minha fé é verdadeira? São perguntas diferentes. Como somos salvos? Pela fé. Como eu sei que minha fé é verdadeira? Pelas obras. É diferente. Nós percebemos que a nossa fé é verdadeira quando temos fruto da nossa fé. Se há uma forma de ser salvo, é pela fé em Cristo Jesus. E uma de saber ser salvo é pelas obras, que demonstram a minha transformação de coração. As obras, repito, as obras são um fruto e não um meio de salvação. Se você é salvo, suas obras são transformadas. E isso tem que te fazer temer. Se eu faço a mesma coisa, se nada muda na minha vida, se eu continuo no mesmo lugar, se eu peco nas mesmas coisas, tem alguma coisa errada. E você tem que se questionar, será que eu realmente tenho a fé que salva? São perguntas diferentes e são respostas para perguntas diferentes. Então, indo para as aplicações práticas, eu queria que os irmãos entendessem que esse é um dos principais pontos no qual não podemos comungar com esses irmãos protestantes que vivem essa ideia e também com pessoas que creem no que a Igreja Católica Apostólica Romana acredita. E você pode dizer, Ítalo, mas isso é muito duro. Eu tenho muitos amigos católicos, muitos mesmo. E isso é muito duro. Então eu preciso responder com a própria fala católica para vocês, tá? Quando houve a Reforma Protestante e Lutero faz esse borbulhar, começa vários concílios na Igreja Católica e ela faz um movimento, um concílio chamado Concílio de Trento, em 1547. 17, 2, 3, 4, 30 anos depois. E nesse concílio é escrito vários termos daquilo que eles acreditam para combater a Reforma Protestante. E no cânon 9 do Concílio de Trento vai dizer assim, isso é a palavra da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Se alguém disser que é pecador, se alguém disser que o pecador é justificado somente pela fé, ou seja, que não é necessário nenhuma outra forma de cooperação, seja anátema, seja maldito, amaldiçoado, excluído, excomungado. Nós, 1547, com toda a Igreja Protestante, fomos excomungados da Igreja Católica por conta do Sola Fide. Então, eu preciso ser sincero com meu amigo católico. Você não pode aceitar o que eu estou falando. E se você aceitar, você tem um sério problema com a Igreja Católica, porque você não pode continuar lá, você é maldito, segundo a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Entende, irmãos? Aqui é um grande ponto e muito importante para que a gente saiba lidar com aquilo que aparece na nossa vida, na prática. Ou seja, para um bom católico, somos anátemas, malditos, amaldiçoados, por cremos na justificação pela fé. Lembrem-se que isso significa algo prático. Pessoas morreram por isso. Pessoas morreram para que eu pudesse hoje, para que nós pudéssemos abrir uma casa hoje e falar abertamente e colocar na internet que somos salvos pela fé. Irmãos nossos foram jogados em fogueiras, foram queimados, mortos, decapitados, por conta disso. Por conta disso que eu estou falando aqui abertamente. Então isso tem que ser sério para nós. E tem que ser algo que nós levamos a sério. Nós fomos justificados pela fé. E nós, porque um sangue do Filho de Deus foi derramado e sangue de meus irmãos também foram derramados por essa verdade, não podemos desprezar a verdade da salvação, da justificação pela fé. 5 aplicações. Tá vendo? 5. Faço 3 normalmente, Mateus. Hoje vão ser 5. 1. Não há como você cooperar na sua salvação. É redundante, mas só para a gente lembrar, né? É sempre bom lembrar, você não tem capacidade de fazer absolutamente nada para cooperar na sua salvação. É pela graça, por meio da fé, em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, mas de Deus, para que ninguém se glorie. Por isso, o ponto 2 não há como ter soberba diante disso. Irmãos, que tristeza é perceber que a pessoa vira reformada, aí ela fica soberba. Soberba porque descobriu que não merece nada. Cara, isso é só um homem, não. Isso é só um homem capaz de fazer isso, cara. Nós somos muito bons mesmo. A gente achava que podia alcançar a salvação, aí de qualquer lugar, ou então nem era crente, mas achava que fazia as coisas boas. Aí um dia, você é um miserável, pecador, e fala, caramba, é isso. Aí depois que descobre que não merece nada, que é um miserável, fala,
eu sou um miserável. Desculpa aí, vocês acham que eu sou miserável. Não posso fazer nada, eu sou reformado, miserável, então é diferente. Olha aqui como é engraçado isso. Como nós temos a capacidade de pecar com aquilo que nos salvou. Irmãos, segundo ponto, não há motivo para soberba. O sola fide deve te fazer cair de joelho e agradecer. Louvado seja Cristo Jesus, porque morreu na cruz por mim e eu sou miserável. Isso me faz olhar para outras pessoas e falar, vem para cá, tem saída para você, como teve saída para mim. É diferente. Primeiro ponto, não há como você cooperar na salvação. Segundo ponto, não há motivo para soberba. Terceiro ponto, há paz com Deus em Cristo Jesus. O que isso significa? Significa que naquela cruz estava preso ali o ladrão. Estava preso ali o viciado em pornografia. Estava preso ali o mentiroso. Estava preso ali o adúltero. Estava preso ali todo tipo de pecador. Ali estava preso a humanidade. Isso quer dizer que não há possibilidade de Deus te amar mais ou te amar menos pelo que você faz ou não faz. Isso deve te fazer descansar. A justificação pela fé faz com que você olhe para você e tenha nojo e raiva de quem você é, mas ao mesmo tempo faz com que você olhe para Jesus e louve a Ele com mais vigor, porque você se envergonha em saber, Ele continua me amando por conta de Cristo Jesus. É pela fé, e somente pela fé, que caminhamos. Não há nada que eu possa fazer. E quando estivermos aconselhando outras pessoas, lembrem-se disso. Ela pode continuar, porque não é sobre ela. As pessoas dizem assim, você vai continuar? Você vai ter paciência comigo? Fala, contigo não. Contigo não tenho paciência não. Semana retrasada, ele falou assim, mas você confia em mim? Eu falei, não. Aí, como assim não confia em mim? Não confio. Não confio nem em mim, mas confio no sacrifício eterno de Jesus. Que os nossos aconselhamentos, que as nossas conversas, que a nossa ida, que a nossa caminhada, seja lembrando, Ele já fez, Ele pagou e eu estou firme nele, por conta dele, por meio dele. E por 3, falei? 4, né? 4. Não podemos permitir uma fé na fé, como nós já falamos. A fé é em Cristo, não na fé. E por último, a fé sem obras é morta. A carta de Tiago vai nos dizer o tempo todo, o sola fide precisa vir acompanhado de frutos e frutos. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que enganava, não engana mais. Aquele que crê, tem sua vida transformada. Que a nossa fé esteja fundamentada no sacrifício vicário de Cristo Jesus e que possamos descansar na doce notícia do Evangelho. O Deus justo se tornou justificador, vindo ao mundo para morrer em meu lugar, em seu lugar. Então, pela fé, eu posso descansar na paz de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Muito obrigado pela oportunidade.